Olá, clientes, tudo bem? Em tempos normais, nós realizaríamos a assembleia na maneira presencial. Convidaríamos todos vocês e estaríamos juntos para a realização da assembleia. Agora, por conta da pandemia e das questões do distanciamento social, será necessário que nós façamos na modalidade virtual. Parece um pouco esquisito num primeiro momento nós pensarmos nessa palavra patrimônio de afetação. Eu sei que muitos, quando recebem a cartinha, podem pensar que patrimônio de afetação é uma coisa ruim, que de repente está afetando o empreendimento de alguma maneira. Mas na verdade não, é uma assembleia super tranquila sobre um assunto muito positivo. Então eu vou figurar hoje como uma espécie de mestre de cerimônias e vou ajudar vocês. No final nós faremos uma ata sobre essa reunião, com um resumo de tudo que nós falamos aqui e nós faremos a eleição dos representantes. Mas para que serve o patrimônio de afetação? Para a gente falar sobre isso, eu vou começar contando uma historinha que vai ilustrar um pouco a que se refere o patrimônio. Há muito tempo atrás, mais ou menos uns 20 anos, existia uma construtora no Brasil bem grande, que talvez alguns vão lembrar, ela se chamava Encol. A Encol era uma construtora super renomada, entregava ótimos empreendimentos com qualidade e dentro do prazo. Ok, tudo ia muito bem, até que um dia saiu uma notícia no Jornal Nacional decretando a falência da Encol. Isso gerou um verdadeiro caos no mercado imobiliário, porque as pessoas haviam investido muitas vezes todas as suas economias de uma vida inteira. Na época, isso causou muitos efeitos negativos. Muitas pessoas acabaram contraindo uma série de dívidas, depressão, muitas pessoas acabaram se suicidando e por conta disso, só restou o judiciário para que as pessoas conseguissem tentar buscar os valores que haviam pago. A Encol simplesmente faliu, os ativos foram para uma coisa chamada massa falida, onde, na massa falida, os primeiros credores que são pagos são os credores trabalhistas e depois disso, os credores tributários, de créditos tributários, e só então, se sobrar algum valor, os clientes são ressarcidos. Só que, obviamente, os clientes não foram ressarcidos. Se criou, então, um grupo de estudos formado por juristas, formado por contadores, para tentar entender por qual razão a Encol havia falido. Se entendeu que o problema havia ocorrido porque a Encol não tinha uma separação financeira interna referente às obras. Todas as obras eram constituídas de um mesmo CNPJ, todas as obras eram constituídas de uma única conta bancária, de maneira que, à medida que os valores iam entrando, a Encol ia utilizando para todas as obras. Se uma obra, por exemplo, em Curitiba apresentava problema, a Encol pegava valores de uma obra de Florianópolis que estava melhor para aportar nessa obra de Curitiba. E ao longo do tempo, a obra de Curitiba que estava bem, começava a ficar ruim e a de Florianópolis bem, e assim por diante. Na época, o Senado e os deputados da Câmara Federal tiveram então a ideia de se unir para tentar melhorar a Lei de Incorporações Imobiliárias, que é uma lei antiga de 1964, mas é uma lei muito boa. Mas ela tinha algumas lacunas e justamente essas questões tinham que, de alguma maneira, trazer uma melhoria para os clientes. Foi então que, passado um tempo, se criou a Lei do Patrimônio de Afetação, que faz com que uma empresa, hoje em dia, que tenha mais de um empreendimento andando ao mesmo tempo, ela obrigatoriamente precisa fazer para cada obra uma contabilidade separada, ela precisa ter um CNPJ separado, ela precisa emitir notas fiscais separadas e constituir SPS, que são sociedades de propósito específico, para que ela tenha o seu ativo e o seu passivo separado e assim não haja essa confusão que resultou então na falência da Encol. Hoje em dia, quando o cliente adquire uma unidade, ele consegue ter uma fotografia de como que está o empreendimento, de como que está a empresa como um todo. Ela tem essa separação contábil, jurídica e financeira que faz com que haja uma blindagem no patrimônio. Isso significa que desde a compra do terreno até o aporte de capital e tudo mais, o cliente consiga, de maneira prática e segura, acompanhar como isso está se desenvolvendo. Do ponto de vista jurídico, o nome é patrimônio de afetação, mas na prática quer dizer que naquele empreendimento tudo está afetado e está garantindo o direito então do cliente.
Na verdade, o patrimônio de afetação é uma coisa magnífica e, por conta disso, será necessário que nós façamos a eleição de 3 clientes para que eles possam, então, representar os demais clientes no acompanhamento e no desenvolvimento do empreendimento até que haja a sua conclusão. São 3 clientes que vão ser eleitos agora, a partir então da nossa assembleia. Eles começarão na sequência o seu mandato e a missão desses 3 clientes, ela basicamente se divide em 2 principais funções. A primeira função é trimestralmente receber os relatórios financeiros, os relatórios que a Cyrela vai disponibilizar. É um relatório super simples, um relatório que vocês conseguem acompanhar o cronograma das obras, conseguem acompanhar o que o banco já aportou, conseguem acompanhar as principais informações decorrentes do desenvolvimento da obra. E há uma segunda missão super importante também, que é lá no finalzinho do empreendimento, quando o empreendimento está para ser entregue, vai ocorrer uma visita técnica na qual os 3 membros irão, juntamente com a nossa equipe técnica, vistoriar o empreendimento e verificar se tudo aquilo que foi prometido lá no início do lançamento do empreendimento ele foi entregue como deveria ter sido. Ele vai conseguir verificar se os acabamentos foram feitos conforme o memorial descritivo, se tudo está ok da maneira que deveria ter sido. Se houver eventualmente alguma dúvida, a incorporadora também vai ficar à disposição. Vocês não precisam se preocupar porque vocês não assumirão nenhuma obrigação do incorporador, não se gasta dinheiro, não se gasta muito tempo, é um cargo muito fácil de ser ocupado. E para quem quiser se candidatar, o mandato ele começa agora e ele só termina quando a prefeitura então fornecer a carta de habite-se, dizendo que o prédio está pronto e acabado. Após o habite-se expedido pela prefeitura, vamos então marcar a nossa assembleia para a constituição do condomínio, assembleia onde nós elegeremos síndico, vice-síndico e o conselho, para que o condomínio comece a operar então. Então, gente, é isso. E o patrimônio de afetação, na verdade, é um instituto muito benéfico. Nós esperamos que vocês se candidatem, que vocês, enfim, deixem os seus nomes à disposição para a nossa assembleia, para a nossa votação. Eu espero que tenha ficado tudo bem esclarecido, mas se houver dúvidas, nós ficaremos à disposição. Um abraço e boa sorte a todos!